Nesse vídeo de hoje eu vou fazer um grande resumo sobre tudo relacionado às fraldas de pano. Para quem está iniciando as pesquisas agora e não tem muito tempo, daí eu reuni tudo em um único vídeo para vocês acompanharem por aqui. Cover ou capa? Essa aqui é uma capa, ela só tem uma camada, né, de pool, com essas pequenas camadas aqui para você, caso queira colocar o absorvente preso aqui dentro, mas ela não tem o bolso, né? Ela é uma fralda toda vazada que só tem impermeável, daí você usa absorvente de sua preferência, exceto microfibra, e veste no bebê. É mais fácil de usar, você pode simplesmente limpar ela, caso tenha só xixi e reaproveitar, mas se sujar de cocô você tem que trocar, né? Colocar para lavar. Seca muito rápido, então você precisa ter menos capas para fazer uso exclusivo de fraldas de pano. Você pode inserir um absorvente de toque seco, como esse que é de carvão de bambu, aqui dentro dessa capa e vestir no bebê. Pocket ou fralda de bolso? Então, uma fralda pocket ou uma fralda de bolso é uma fralda que tem essa abertura aqui, às vezes só na parte de trás, às vezes na frente também. E daí você insere os absorventes aqui dentro, conforme a necessidade de xixi do seu bebê. E daí você garante o toque seco dessa camada externa aqui, que fica em contato com a pele do bebê. É uma fralda que depois de montada fica muito prática de vestir, pode levar para creche, enfim. E quando tem cocô, fica só uma camada de tecido para você tirar o cocô. Fica mais fácil do que se não tivesse o bolso, tivesse só o absorvente direto em contato com a pele. As fraldas de bolso são as minhas preferidas por esses motivos. All-in-one, tudo em um. Então, all-in-one, ou tudo em um, é uma fralda que já vem com os absorventes costurados por dentro. Tem o impermeável por fora e daí tem os absorventes aqui por dentro. Aqui já tem uma camada de toque seco, um absorvente para cada lado, para facilitar na hora de secar. O ruim delas é que demora muito para secar e quando você precisar fazer uma lavagem mais profunda, você vai ter que lavar o pool junto, e o pool é um tecido um pouco mais sensível, né? Principalmente a altas temperaturas. Elas têm a vantagem de já virem prontas, não precisa montar, mas tem essa desvantagem de secar mais lentamente. Aqui eu tenho uma outra fralda all-in-one que tem esse absorvente aqui solto, né, mais fácil de secar, mas tem um absorvente costurado aqui por dentro, de microfibra. A microfibra geralmente seca mais rápido, então essa é uma fralda que não demora tanto para secar. Já esse aqui, que é de bambu, demora um pouquinho mais. Então, é uma fralda que você tira do varal, simplesmente já pode vestir no bebê, não tem trabalho nenhum. Então, é uma ótima opção para quem não tem tempo e que tem facilidade para secar, né? Flat ou fralda de pano? Então, uma flat nada mais é do que uma fralda, tipo aquelas fraldas Kramer, que é só uma camada de tecido fininha, geralmente 70 centímetros por 70 ou 70 por 50, e daí você dobra da forma que você quiser. Eu gosto de dobrar simplesmente em retângulo, dessa forma, e usar como um absorvente na fralda de pano, seja como reforço ou então para envolver ao redor de um outro absorvente. Secam muito rápido, não impermeabilizam, podem ser feitas de diferentes composições, né? 100% algodão, 70% bambu, 30% algodão, ou então 100% bambu, que é o caso dessa aqui. Podem ter diferentes tramas. Essa aqui é a trama Bird's Eye, o olho de passarinho, mas também tem as musselinas que são squared. Dá pra gente ver os quadrados aqui, né? Ambas são boas, mas eu prefiro a Bird's Eye. Prefolds. Então, prefold é um absorvente que pode ser dobrado em retângulo, dessa forma, e ser usado como absorvente dentro do bolso da fralda, ou então pode ser usado todo envolvido no corpo do bebê. Ele tem uma absorção maior aqui no meio, porque são mais camadas de tecido costuradas e menos camadas aqui nas laterais.
Isso serve para quando você vestir no bebê dessa forma, ele absorver mais onde o bebê faz xixi. Eu vou vestir na boneca só para mostrar como ficaria. Então ficaria desse jeito, né? Você veste em volta do corpo do bebê e prende com snap, que é esse prendedorzinho que tem essas garras e eu vou explicar agora. Snap. Então, snap é um prendedor de fralda que tem esses ganchinhos aqui e servem para você fixar a fralda no corpo do bebê. Existem diferentes tipos, diferentes tamanhos. Esse aqui é um maior, que tem os ganchinhos diferentes. Esse aqui é um menor. Existem outros com tamanho ainda menor, para usar dependendo do tamanho do bebê. E daí você precisa ter um tecido que consiga fixar, né? Consiga segurar essas garrinhas aqui. Nem todo tecido permite com que você fixe isso aqui, né? Aquelas fraldas Cremer você consegue, porque a trama é bem aberta. Já tecido Microsoft, por exemplo, você não consegue fixar, ele escorrega. Fitted ou ajustada? Fitted ou ajustada é uma fralda toda feita de tecido absorvente que serve para envolver o corpo do bebê, evitar vazamentos, e daí você precisa usar uma capa impermeável por cima, porque ela sozinha só serve para absorver o xixi. No caso dessa aqui eu usei um liner de suede por cima para dar toque seco, mas ela vem com esses absorventes de reforço aqui por dentro, né? E é uma fralda toda feita de tecido, né? Para absorver o xixi. Ele consegue ajustar direitinho no corpo do bebê e depois vestir uma capa por cima. Então, essa é uma fitted. Microfibra. Microfibra é esse tecido, é o tecido mais comum nas fraldas de pano e é o único tecido que não pode ficar em contato com a pele do bebê. Ele é um tecido mais barato, por isso que ele vem junto com as fraldas chinesas. É um tecido que seca rápido, mas ele tem a desvantagem de ter problema de mau cheiro com mais facilidade e ter vazamentos por compressão, porque ele funciona como uma esponja. Quando tá cheio de xixi, se você apertar, ele vai soltar o xixi e vai vazar. Carvão de bambu. Esse aqui é o carvão de bambu, é um absorvente escuro feito de fleece por fora, né, e microfibra por dentro. Esse fleece, ele dá toque seco na pele do bebê e por dentro ele é feito de microfibra, às vezes 3 camadas, como é o caso desse, às vezes 2. É essa microfibra que absorve o xixi. Esse fleece preto aqui, de carvão de bambu, ele só dá o toque seco, né, na pele do bebê. Às vezes pode acontecer da microfibra ser escura também, né? Mas o carvão de bambu, que é esse fleece aqui, ele fica só nessa camadinha externa, dos dois lados. Pode ir em contato com a pele do bebê porque ele esconde a microfibra aqui dentro. Só a microfibra que não pode ficar em contato, né? Fleece de café. Fleece de café é o tecido que é interno de uma fralda fitted de hemp, né, da Elinfan, que dá toque seco, ou então absorvente de microfibra por dentro, uma microfibra marrom, e daí por fora tem essas camadas de fleece marrom, e é conhecido como fibra de café, né, mas nada mais é do que um absorvente com microfibra por dentro, apenas 2 camadas, e depois uma camada de fleece por fora, né, dos dois lados, para dar o toque seco na pele do bebê. Tem essa aparência. Bambu terry ou atoalhado de bambu. Então, bambu terry ou atoalhado de bambu é uma toalhinha mesmo, bem molezinha. Esse aqui é um pano de limpeza, limpar o bumbum do bebê. E esse aqui é um absorvente de 4 camadas, bem molinho mesmo. Ele é usado mais como reforço de um absorvente mais durinho, né? Mas ele absorve muito e é muito macio, muito agradável ao toque. Aqui mostrando em detalhe como que é a textura dele, né? É um tecido que lembra uma toalhinha mesmo, bem molezinho, bem agradável. Bambu cotton ou algodão de bambu. Então,
Então, o bambu cotton ou malha de bambu é um tecido muito macio e muito absorvente. Esse aqui é um absorvente de 3 camadas, em que o lado mais felpudo do bambu ficou por fora. É um dos meus absorventes preferidos. E essa aqui é uma fita de uma ajustada, também de bambu cotton, com esse lado mais felpudo aqui pra fora. E é muito macia, muito agradável. E mesmo depois de várias lavagens, ela continua macia. Bambu velour ou veludo de bambu. Então, o bambu velour ou veludo de bambu é esse tecido bem macio, extremamente suave, que pode ser usado como um paninho de limpeza do bumbum do bebê, ou então ele é usado como a parte externa de fitted. É bem comum você encontrar fitted de bambu cotton com bambu veludo por fora, né? E é um tecido bem macio, bem gostoso. Hemp ou cânhamo. Cânhamo ou hemp é um tecido 100% natural, feito de 45% de algodão, 55% de cânhamo. Esse aqui é uma fita de uma ajustada com fleece de café por dentro, por fora ela é de cânhamo. E o absorvente de cânhamo, ele é desse jeito aqui, esse é o de 4 camadas. Quando você pega o lado mais felpudo dele, ele tem essa aparência aqui, bem rústico mesmo, né? E do outro lado, é um lado mais liso, mais durinho. No caso dos absorventes de 3 camadas da Elinfan, que são os mais baratos, é só esse lado aqui que fica por fora, dos dois lados. Mas esses aqui, que são de 4 camadas, tem esse lado aqui com as fibras à mostra, né, do tecido. Ele é muito absorvente, é um pouco mais durinho e conforme você vai lavando, ele vai ficando cada vez mais duro e mais absorvente. A absorção dele é excelente. É um dos absorventes que tem a maior retenção. Melton. Melton é esse tecido aqui. Você vai encontrar aqui em lojas de tecido no Brasil. E por dentro ele é feito de uma camada lisa, né? Dessa forma. Daí geralmente são costuradas 2 camadas, né, do tecido. Dessa forma assim. E daí você dobra na quantidade de vezes que você precisar. Nesse caso aqui eu dobro em 4 partes. Ficam 8 camadas e eu uso como absorvente único numa fralda diurna ou preciso de um reforço para uma fralda noturna. Mas essa aqui é a cara do Melton. Moletom. Moletom. Esse aqui é um absorvente de moletom. Composição 50% algodão, 50% poliéster. Também são costuradas 2 camadas de tecido. Esse aqui é um absorvente de 6 camadas, porque eu dobro em 3 partes. Ficam 6 camadas. Então, essa aqui é a cara do moletom. Algodão cru. Algodão cru é um tecido de algodão, né? 100% algodão, mas que não passou por averjamento, né? Então, ele tem essa cor meio amarronzada e é um tecido um pouco mais durinho, né? Por ser 100% algodão. Ele não é algodão orgânico, mas por não passar por vários tratamentos químicos, é um tecido mais natural. Suede. Tecido interno da maioria das fraldas de bolso chinesas é esse tecido aqui, branquinho. Ele tem a função de deixar o toque seco no bebê. Mesmo depois, quando o bebê faz o xixi atravessa esse tecido, passa para o absorvente que tá aqui dentro e a pele do bebê fica sequinha aqui. Se você, por acaso, não tem uma fralda de suede, você pode usar um liner de suede, que é esse mesmo tecido, só que em uma única camada. Desse lado é o lado que fica oposto ao lado do bebê e esse é o lado que fica na pele do bebê. E daí você fica com toque seco só com esse tecidinho aqui. Microfleece ou microsoft. Esse aqui é o fleece, ele é um tecido bem felpudo, usado como tecido interno das fraldas de pano para dar toque seco. E esse aqui tem um tecido bem macio mesmo. E o toque dele é bem sequinho mesmo. Aqui é uma fralda da Babyland, que tem esse fleece também, um pouco diferente, com a trama um pouco mais aberta, mas é fleece também.
O Microsoft é um tecido brasileiro, ele tem essa textura, tem toque seco, então você pode usar como um liner, né? Só uma camada de tecido por cima da fralda, para dar toque seco e ajudar na retirada do cocô. Ou então você pode usar capas que são exclusivamente feitas desse tecido de Microsoft, que não tem impermeável. É uma capa, né, sem bolso, que daí você pode usar com absorvente aqui por dentro, ou uma ajustada. Ela é uma capa que é mais respirável, ele facilita essa saída de vapor de dentro do corpo do bebê. Daí, muitos absorventes de Melton, que é o caso desse aqui, tem uma camada de Microsoft costurada em apenas uma face, né? Como esse absorvente aqui, que é justamente para dar toque seco, caso você use com uma capa, né, por fora do bolso. Daí você usa dessa forma aqui, e essa camada de Microsoft fica em contato com a pele do bebê, dando toque seco. Dry fit. O dry fit, ele é um tecido que pode ser usado como o tecido interno das fraldas de pano. É um tecido bem furadinho, né? Bem fresquinho. Ele não tem um toque tão seco, é um pouco molhado, mas em compensação ele é um tecido bem fresquinho, né? É usado em roupas esportivas, então ele serve para deixar a umidade, o xixi passar e ficar um pouco mais seco na pele do bebê. Daí tem esse branquinho aqui e tem esse aqui escuro, né, que é de café. E tem a mesma aparência também, né, todo furadinho, não sei se eu vou conseguir mostrar. Mas ele é um tecido todo furadinho também, né, um tecido bem fininho. E como ele é usado geralmente em roupas esportivas, ele é um tecido mais fresco. Esse aqui, por ser escuro, nem aparece mancha de cocô, né. Esse aqui também é fácil de tirar qualquer mancha, não é difícil não. Mas existe o dry fit poliamida, que ele é mais difícil de tirar mancha. Esse aqui é um dry fit poliamida. Ele é mais fácil de ficar manchado, mas é um tecido mais suave, né? Mais agradável. Aqui só para comparar com outro dry fit, né? Esse aqui é poliéster e esse aqui é poliamida. Liner. Então, liners são forrinhos, né, uns paninhos que você usa por dentro da fralda, da capa, direto em contato com a pele do bebê. Tem diferentes funções. Ele pode dar toque seco, que é o caso desse aqui, que é de suede, de Microsoft também. Ou então ele pode ajudar a segurar o cocô aqui e fazer menos bagunça na fralda, né? Você simplesmente tira esse paninho aqui que tá com cocô e lava separadamente do resto das fraldas, fica mais fácil de lavar. Ou então ele também serve para proteger a fralda de pomada. Caso você passe uma pomada no bumbum do bebê e fique grudada aqui, depois é mais fácil de lavar esse paninho aqui, né? Tirar o resíduo de pomada. Pool e nylon resinado. Então o pool, ele é uma lâmina de poliuretano. E daí o xixi dificilmente passa por aqui, né? Tem uns buraquinhos bem pequenos, uns poros. Dificilmente eu vou conseguir mostrar aqui, mas esses poros, eles servem pra pele ficar respirável, né? O poo é um tecido respirável, mas ao mesmo tempo não deixar o xixi passar pro outro lado. Essa aqui é uma outra fralda nacional que não tem poo, ela tem esse nylon resinado aqui por dentro, que é o impermeável, né? E daí tem esse outro tecido externo, que é uma lycra, e aí não deixa o xixi passar. Essa é uma capa que tá começando a delaminar, dá pra ver uns pequenas rachaduras aqui, né? Esse poo aqui, ele já tá bem ruim e provavelmente essa fralda aqui vai vazar. Foi um poo que eu tenho aqui que é mais molinho, e essa lâmina de poliuretano, ela tá se soltando, e o tecido que era impermeável, né, que fazia uma lâmina que não deixava o xixi passar, agora tá saindo, e aí ficando só esse tecido de baixo, né, e aí provavelmente vai vazar, porque só esse tecido de baixo não é impermeável, o xixi vai passar. Então é essa laminazinha aqui, o pool, né, o poliuretano. Ajuste por botões. A maioria das fraldas chinesas tem ajuste por botões.
Essas duas fileiras de ajuste na cintura é para ajustar na barriguinha do bebê, né? Conforme for crescendo, bebês mais magrinhos e mais gordinhos para cá. E aqui é ao longo do crescimento do bebê. Quando você fecha essa fileira de botões contra essa, fica uma fralda bem pequenininha para bebês recém-nascidos. E quando você deixa totalmente aberto, fica uma fralda bem grande para bebês bem grandes, né? De 15 quilos, de 3 anos, enfim, até o desfraude, na maioria das vezes. Então, essa aqui é o ajuste por botões. É um ajuste que não se desgasta ao longo do tempo, né? E os botões das fraldas chinesas são bem suaves, ao contrário dos botões brasileiros, que são um pouco mais... podem machucar o bebê, né? Eles são mais protuberantes. Mas os botões chineses você quase não sente quando passa a mão por cima. Ajuste por velcro. Também tem um ajuste por velcro, né? Que é um ajuste mais fácil porque ele é contínuo. Você tem o velcro aqui de fora a fora na fralda, né? Na cintura. E daí você simplesmente chega no bebê e fecha. Como se fosse uma fralda descartável, né? Bem mais prático. Mas esse velcro, ele pode se desgastar ao longo do tempo. Pode grudar nas outras fraldas, caso você esqueça de fechar ele na hora de lavar, né? Daí, tem que sempre lembrar de fechar aqui para não sair grudando nas outras fraldas. Tem diferentes tipos de velcro, alguns mais fracos, outros mais fortes. Essa aqui é um exemplo também de fralda toda de velcro aqui em cima. Tá no ajuste M aqui, mas eu posso abrir para mostrar para vocês como que ela é. Toda de velcro aqui, daí você fecha onde você quiser, né? Chega aqui e fecha. Só que é mais fácil dos bebês abrirem, né? Com o tempo, eles mesmos vão aprendendo a abrir e daí podem ficar pelados pela casa, porque é bem mais fácil de abrir. Elástico caseado. O ajuste por elástico caseado é quando você tem esse elástico cheio de buraquinhos, né? De casinhas, com um botão aqui dentro. Esse aqui, para você ir ajustando, conforme o bebê for crescendo, vai ajustando aqui, soltando mais os botões. Se por acaso a coxa do bebê ficar mais fina, né, daí você pode voltar no ajuste e apertar um pouco mais. É um pouco mais difícil de ajustar, porque é por tentativa e erro, mas esse elástico ele fica escondido aqui dentro da fralda, né? E daí é muito mais confortável para bebês que têm as coxas mais grossas, porque você ajusta do tamanho que você quer. E esse elástico mais grosso, né, com tecido mais molinho aqui, acaba que fica mais agradável na pele do bebê e não marca tanto. Capa de lã. Então essa aqui é uma capa de lã, ela é por tamanho, essa aqui é tamanho extra grande. Ela não é impermeável, ela só repele a umidade por conter lanolina, né, na fibra do tecido, que é uma gordura. Então, você tem que usar com uma fralda fitted por baixo, e daí você usa com reforço de absorvente. O importante é não deixar muito xixi passar para ela não absorver a umidade, não ficar fedida e ter que lavar. Porque a lavagem dela é um pouco mais trabalhosa, tem uns vídeos aqui no canal que mostram. Então, a capa de lã é uma ótima opção por ser extremamente confortável e não ter nada de sintético na composição. Bom, então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu espero ter esclarecido muitas dúvidas e até o próximo vídeo. Tchau!